Semana passada nós começamos uma série de mensagens em Gálatas. Nós sempre vamos verso por verso, do começo ao fim, de um livro da Palavra de Deus. E na semana passada, como introdução, nós vimos Gálatas capítulo 1, verso 1 ao 5. Hoje nós vamos ler a partir do verso 6 até o final do capítulo 1, lá no versículo 24. Gálatas capítulo 1, a partir do verso 6. Essa manhã nós vamos ver sobre a singularidade do Evangelho, como que o Evangelho é uma mensagem única, exclusiva, singular. E nós vamos ver que essa singularidade implica a sua autoridade, qual que é a origem da autoridade do Evangelho e qual que é o poder do Evangelho em transformar nossas vidas. É isso que Paulo vai comunicar para nós aqui, inspirado pelo Espírito. Então façamos a leitura de Gálatas 1 a partir do verso 6. Depois da leitura, eu irei dizer: essa é a palavra do Senhor. Todos que creem respondam com amém, bem alto, bem sonoro, com fé. Nós vamos orar mais uma vez. Diz assim, Gálatas capítulo 1, verso 6: Eu estou admirado de que estejais vos desviando tão depressa da graça daquele que vos chamou em Cristo para outro evangelho, que de fato não é outro evangelho, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos pregue um evangelho diferente do que já vos pregamos, que seja maldito. Conforme disse antes, digo outra vez agora: se alguém vos pregar um evangelho diferente daquilo que já recebestes, seja maldito. Pois será que eu procuro agora o favor dos homens ou o favor de Deus? Será que eu procuro agradar homens? Se estivesse ainda agradando a homens, eu não seria servo de Cristo. Mas irmãos, eu quero que saibais que o evangelho por mim anunciado não se baseia nos homens, porque não recebi de homem algum, e nem me foi ensinado, mas recebi por uma revelação de Jesus Cristo. Pois já ouvistes como era o meu procedimento no judaísmo, como eu perseguia violentamente a igreja de Deus, tentando destruí-la. E no judaísmo eu ultrapassava a muitos da minha idade entre o meu povo, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Quando Deus, porém, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, se agradou em revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, não consultei ninguém. Também não subi a Jerusalém para encontrar os que eram apóstolos antes de mim, mas parti para a Arábia e voltei outra vez para Damasco. Depois de 3 anos subi para Jerusalém para conhecer Cefas, e passei 15 dias com ele. Mas não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. E sobre tudo isto que vos escrevo, declaro diante de Deus que não estou mentindo. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era conhecido pessoalmente pelas igrejas de Cristo na Judéia. Apenas tinha ouvido falar. Aquele que nos perseguia, agora prega a fé que antes tentava destruir. E glorificavam a Deus por minha causa. Essa é a palavra de Deus. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, que a sua abundante graça esteja sobre cada um de nós, que o seu Espírito crave a sua palavra em nossos corações, que ela frutifique muito em nossas vidas. Não permita, ó Deus, que o nosso adversário, o próprio diabo, roube essas palavras do nosso coração, e nem que as preocupações muitas dessa vida venham a abafar a sua voz em nossos corações, a sua palavra. Não venha sufocar a semente da sua palavra em nossos corações, mas que o seu Espírito prepare a terra do nosso coração com a água da sua palavra e faça frutificar, ó Deus, para a sua glória, em obediência ao seu Evangelho, para vivermos para Ti, para o seu agrado, para o seu louvor, para adorarmos o Senhor, porque é para isso que nós somos feitos e refeitos em Cristo Jesus. No nome dele que nós oramos. Amém. Irmãos, sem levar em conta a Bíblia, o maior livro, ou um dos maiores livros que a humanidade já produziu, e a Bíblia está excluída porque a Bíblia ela é o único inspirado por Deus, inerrante e autoritário para nós. Um dos melhores livros da história da humanidade foi escrito no século XVI para o século XVII por um espanhol chamado Miguel de Cervantes, e é a história que todos conhecem do Dom Quixote, ou os espanhóis falam Dom Quixote. E essa
obra-prima que é fantástica. Ela conta a história do Alonso de Quijana. É um sujeito, um velhinho que não tem nada para fazer da vida, e ele começa a devorar muitos livros que são chamados de romances de cavalaria. Aquele típico romance que é parodiado lá no filme do Shrek, onde você tem o cavaleiro, você tem lá a princesa em perigo, normalmente você tem um dragão, um castelo envolvendo isso, e aí o cavaleiro bravo, corajoso, muito decente, muito virtuoso, vai lá e salva a princesa. E no final da Idade Média tinha muitos livros, muita literatura romântica nesse sentido de romance de cavalaria, onde tinha um cavaleiro e tal, mas era tudo ficção e todo mundo sabia que era ficção. Só que o Alonso de Quijana, de tanto ler aquilo, ele misturou ficção com realidade e ele achava que aquilo era absoluta verdade. E de tanto ele ler os livros de romance de cavalaria, ele enlouqueceu e se autodeclarou cavaleiro. Ele se autodeclarou alguém de muita importância. Ele se deu o nome de o cavaleiro da triste face, né? Porque ele era um cavaleiro meio humilde assim. Ele coloca um jornal como chapéu, pega lá o seu burrinho e fala que é um alazão, quase como se fosse o Shrek mesmo, que tem muitas alusões ao Don Quixote, e sai pelo mundo falando que ele é um cavaleiro. Ele pega ali o seu amigo, o Sancho Panza, e vão pelo mundo, e ele só se dá mal, porque onde que ele chega num lugar que tem um monte de moinho, ele acha que é gigantes, ele vai lutar contra o gigante, o moinho rebenta ele, e o tempo todo ele está se estrupiando, se sofrendo todo fisicamente por conta dessas aventuras dele, e todo mundo zomba dele, dizendo: olha, esse cara está ficando muito louco, ele é muito maluco de achar que ele é um cavaleiro, de achar que ele é o bambambam. Ele inventa uma donzela para ele venerar, porque todo cavaleiro precisa ter uma donzela, né? E a história continua, é extremamente engraçada. Irmãos, existem alguns paralelos de oposição entre Don Quixote e o apóstolo Paulo. Ambos são acusados de enlouquecer por livros. Don Quixote literalmente se enlouquece por ler muito, e lá no livro de Atos, um dos governadores diz: Paulo, você enlouqueceu por causa da sua muita leitura. E Paulo dizendo: eu não enlouqueci, eu estou são, estou falando a verdade. E ambos são declarados aí com uma autoridade muito grande, e ambos são tidos pelo mundo como portadores de uma mensagem que é uma loucura. Romance de cavalarismo, Don Quixote por um lado, onde você tem ali valores, até mesmo valores cristãos medievais sendo proclamados ali, e por outro lado você tem o apóstolo Paulo com a sua mensagem louca de que um homem que foi pregado no madeiro, na maldita cruz romana, é o Senhor do mundo, é o Messias, é o Rei dos Reis, e que todo mundo deve se prostrar em fé e obediência a este homem galileu, que também é o Deus Criador do universo. A ponto de diferença, obviamente, é que você tem ali uma loucura real do Don Quixote, mas uma loucura atribuída ao apóstolo Paulo, e a gente precisa decidir nas nossas vidas se o que Paulo está pregando para nós é a verdade de Deus, é a sabedoria de Deus, é o único meio de salvação, e ele é um apóstolo autorizado, o embaixador de Cristo, e portanto nós devemos ouvi-lo como se nós estivéssemos ouvindo o próprio Senhor, porque Jesus está falando aqui através de Paulo, o Espírito está inspirando Paulo aqui, ou se ele é um louco como é Don Quixote, como todo mundo fora da igreja estava atribuindo a ele. Nós sabemos pela graça de Deus que Paulo enlouquece sim, mas para o mundo, mas ele está portando aqui a sabedoria de Deus para nós, e a mensagem que ele traz, ela é singular, ela é exclusiva, ela é digna de todo o sofrimento de Paulo e nosso, e até mesmo nossa morte, para nós pregarmos esse evangelho genuíno. Então o que Paulo está construindo aqui na carta de Gálatas é isso. Havia falsos mestres entrando naquelas igrejas na Galácia, que era uma região um pouco grande, abarcava várias igrejas, e esses falsos mestres diziam: olha, nós temos o aval da igreja de Jerusalém, o que era mentira. Era como se, olha, Pedro, Tiago e João estão com a gente tem uma carta de recomendação deles, o que era absurdamente mentira, eles estavam mentindo, e eles estavam atacando Paulo, dizendo: Paulo, você está falando que a salvação é só pela fé? Ok, mas a nossa vida toda é marcada pela fé? Paulo está errado. A vida cristã é fé mais obediência às leis de Moisés. Os cristãos que não são judeus convertidos
eles precisam se circuncidar, precisam guardar nossas leis alimentares, não comer certo tipo de alimento que Moisés proíbe, e guardar as nossas festas, especialmente o sábado. E Paulo está dizendo, isso é uma perversão absoluta do Evangelho. E Paulo está construindo a sua mensagem aqui, toda essa carta maravilhosa aqui, para lembrar os Gálatas e lembrar a nós, e nos prevenir de falsos evangelhos, e nos lembrar de forma muito clara o que é e o que consiste o Evangelho do nosso Senhor Jesus. Então, em primeiro lugar, versos 6 ao 9, nós temos a singularidade do Evangelho. Paulo vai dizer que o Evangelho é uma mensagem única. E é muito interessante que a palavra evangelho, que significa boa notícia, ela é sempre usada no contexto pagão da época de Paulo, sempre no plural. Então sempre haviam boas notícias. O imperador venceu tal guerra, eu consegui tal emprego, a família melhorou da saúde. Tudo isso eram evangelhos, eram boas notícias. Mas não era concebível na mentalidade romana da época, que os Gálatas participavam, um evangelho no singular. E isso é uma novidade dos apóstolos aqui. O evangelho ele é sempre usado no Novo Testamento no singular. É uma mensagem só, que é centralizada na morte e na ressurreição de Jesus, no que Deus fez por nós em Cristo. E essa mensagem precisa ser respondida pela fé. Existe um só meio de responder essa mensagem: fé. Confiar naquilo que Deus fez por nós. E Paulo vai dizer, verso 6: eu estou admirado. Essa palavra no grego admirado, ela é muito pesada. Paulo estava pasmo, ele estava, palavra assim, que foge do nosso uso, estupefato, estava transtornado. Ele estava assim: eu não acredito que vocês já fizeram uma coisa dessa. No que ele está admirado? Estou admirado de que estejais desviando tão depressa daquele que nos chamou pela graça de Cristo para outro evangelho. Então, Paulo está falando: olha, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês de singularidade do evangelho é que ela vem somente através de Cristo pela graça. Isso exclui qualquer outro meio de salvação. O único modo de nós sermos salvos, nós temos essa boa notícia do Evangelho, é através de Cristo nos dispensando e nos dando a sua graça. Portanto, não há salvação em outras religiões. Se a gente pensar nas grandes religiões do mundo, as 4 maiores junto com o cristianismo: islamismo, judaísmo, hinduísmo e budismo, são as mais praticadas. Paulo diria: nenhuma delas, em nenhum canto delas, se juntar todas elas, não nos salva, não consegue uma única palavra de evangelho, de boa notícia para nós. Mas também os nossos falsos evangelhos também, que nós somos permeados o tempo todo, não podem nos salvar. O evangelho da prosperidade, o evangelho do coaching, o evangelho do bem-estar, o evangelho de que você ter certas coisas, andar com um certo estilo de vida, ser uma determinada pessoa, imitar alguma pessoa, celebridade, quer que seja, ter um certo tipo de corpo, vestir certo tipo de roupa, é isso que vai te dar salvação, é isso que vai te dar uma boa vida. Esses são os evangelhos que fazem confronto com o evangelho de Cristo aqui para nós. Paulo está dizendo: o evangelho é único porque ele flui de uma só fonte, Cristo Jesus, que é gracioso para conosco. Então o evangelho ele é singular porque ele flui da graça do nosso Senhor Jesus, mas também, em segundo lugar, essa singularidade do evangelho exclui rivais. Isso é muito óbvio, porque se ele é singular, se ele é uma mensagem única e exclusiva, ela não admite rivais, ela não admite perversão, ela não admite imitações que o pervertem. E olha o que Paulo vai dizer a partir do verso 7: que de fato não é outro evangelho, senão que há um só, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos pregue um evangelho diferente do que já vos pregamos, seja anátema, seja maldito. Ele repete no verso 9: conforme disse antes, digo outra vez agora: se alguém vos pregar um evangelho diferente daquele que já recebestes, seja maldito. Paulo está colocando aqui ele mesmo em xeque.
Está dizendo, se eu começar a pregar uma coisa diferente do que vocês já receberam, e vejam que a palavra receber aqui, ela é um termo técnico no grego para falar em receber uma tradição. Não existe contradição nenhuma entre Paulo ter recebido o seu evangelho do próprio Cristo lá em Atos 9, no caminho de Damasco, e ao mesmo tempo ter recebido da igreja esse evangelho, essa tradição do evangelho, que é pregada por toda a igreja, que o fato de Jesus morreu por nós, e nós devemos nossa fé e nossa vida a Ele. Então, por exemplo, lá a gente viu semana passada em Gálatas capítulo 1, verso 4, quando ele diz que Jesus se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, citando Isaías 53, o próprio Jesus é quem falou isso, por exemplo, em Marcos 10:45. Ele diz, o Filho do Homem não veio para servir, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ou seja, essa tradição que está passando, de que o próprio Jesus começa, eu vou dar a minha vida voluntariamente, por causa dos vossos pecados, para vos salvar e vos redimir. Paulo está passando aqui uma mensagem que todas as igrejas sabem e devem saber, do evangelho do Cristo crucificado. Ele está dizendo, se eu pregar o outro evangelho, seja nada. Se um anjo, ele não diz um demônio, ele não diz um anjo caído, ele não diz o diabo transfigurado em anjo de luz, mas ele coloca uma hipótese. Se um anjo do céu, um querubim, um serafim, um arcanjo Miguel, qualquer anjo que seja, descer do céu com toda a sua santidade, com toda a sua glória, com todo o seu poder, chegar na porta da igreja, ou no púlpito da igreja e dizer, gente, Jesus morreu pelos seus pecados, creiam nele, mas vocês precisam também obedecer algumas regras humanas aí. Vocês precisam se circuncidar, guardar o sábado, porque está no Antigo Testamento. Paulo diz, a igreja precisa olhar na face desse anjo e bater a porta na cara dele e diz, maldito, anátema. Existe uma repulsa da igreja, uma ojeriza, um ódio, uma abominação a qualquer mensagem que vá perverter a única, exclusiva e singular verdade do evangelho. E Paulo está dizendo isso por quê? A gente vai ver na semana que vem, no capítulo 2, que por um determinado momento, alguns minutos ali, o próprio apóstolo Pedro, coluna da igreja, o principal dos apóstolos, nosso principal líder, ele por algum momento, a sua conduta se desviou do evangelho. O que Paulo fez? Repreendeu Pedro na face. A gente vê por que Pedro fez isso semana que vem, mas o próprio Barnabé, que era companheiríssimo de Paulo, e ambos já tinham uma clareza do evangelho absoluta, total. Se Pedro, Barnabé e todos os irmãos estavam ali naquela casa, perverteram o evangelho por um momento, Paulo está dizendo, eu publicamente me levantei e resisti Pedro na face. Porque o evangelho não depende de Pedro, não depende de Tiago, não depende de João, não depende de Paulo, não depende de anjos, não depende da igreja, não depende da igreja batista reformada, de nenhuma tradição humana. O evangelho é de Cristo Jesus. É Ele que manda, é Ele que é o Senhor, e é Ele que salva pelo seu evangelho, independente de homens. Então a singularidade exclui rivais. E em terceiro lugar, nesse primeiro ponto, a singularidade envolve maldição. Paulo pronuncia uma maldição. Maldito seja aquele que pregar outro evangelho, um evangelho diferente. E vejam que o evangelho que os falsos mestres estavam pregando em Gálatas tinha tudo o que tem no evangelho genuíno. Eles falavam que Jesus era o Senhor, eles falavam que Jesus era Deus e homem, eles falavam que a salvação é pela fé, pela graça mediante a fé, eles falavam que Jesus ia voltar, por exemplo, que a gente tem que viver a nossa vida em santidade, mas eles perverteram um pontinho do evangelho, pontinho entre aspas, que é extremamente importante. Eles estavam dizendo que a salvação é pela fé, mas você continua nela pelas obras. Ok, Deus salva pela graça, a salvação é pela fé inicialmente, mas você vai continuar na salvação, vai continuar na aliança, vai continuar em Cristo pelos forços do seu braço, pelas obras da lei. E gente, a maioria dos evangélicos acreditam nisso. Você pode até começar pela graça, mas você se aperfeiçoa pelas obras. Paulo vai dizer, não, a vida cristã é do começo ao fim, obra da graça
de Deus recebida pela fé, como a gente leu em Romanos, de fé em fé, porque está escrito, Abacuque 2,4, o justo viverá pela fé, e não pelas obras, pela fé. Esse único ponto que eles desviaram do Evangelho, Paulo diz, anátema. A gente vai ver nas aplicações finais o que isso implica, mas irmãos, implica primeiramente, pelo primeiro ponto aqui, uma intolerância da igreja em relação à falsa mensagem. Anátema, maldito, tocou no anátema, você já está condenado. A gente viu 6 meses de pregações em Apocalipse. Lá em Apocalipse nós tínhamos igrejas que estavam evangelizando muito, uma fé muito ativa, muito operosa, mas tinham deixado falsas doutrinas entrar na igreja. Doutrina de Balaão, doutrina de Meretriz, de Jezabel, por exemplo. 2 igrejas lá em Apocalipse 2 e 3. E Jesus não diz, não, tudo bem, o importante é que vocês estão pregando o Evangelho, o importante é que vocês estão testemunhando, evangelizando, tendo programações na igreja. Perverter um pontinho, dá para tolerar. Jesus diz, eu não tolero Jezabel, eu não tolero Balaão, eu não tolero desvios doutrinários da igreja. Então o próprio Cristo lança esse anátema, o próprio Cristo lança essa maldição, maldito todas as mensagens concorrentes à mensagem do Evangelho. A igreja precisa fazer o mesmo. E essa intolerância, ela é uma demonstração enorme de amor. Por que de amor? Como que é possível ser intolerante e ser amoroso? Porque ao nós não tolerarmos falsos evangelhos, nós preservamos o único meio de salvar pecadores como nós, de salvar as pessoas ao nosso redor, e portanto esse é o ato máximo de amor a qual Deus nos chama para amar. Então, primeiro ponto, nós temos a singularidade do Evangelho, versos 6 ao 9. Segundo lugar, verso 10 ao 17, nós temos a autoridade do Evangelho. Qual que é a fonte dessa autoridade? Verso 10: pois será que eu procuro agora o favor de homens ou o favor de Deus? Será que eu procuro agradar os homens? Se eu tivesse ainda agradando os homens, eu não seria servo de Cristo. Mas irmãos, quero que saibais que o Evangelho por mim anunciado não se baseia nos homens. A gente viu semana passada que a primeira coisa que Paulo fala no versículo 1 é: Paulo apóstolo, não da parte de homens, e não por meio de homem nenhum, mas por Jesus Cristo. É o mesmo paralelo que ele está falando aqui no verso 10 e 11. E a grande pergunta é: por que Paulo está tão vorazmente defendendo o seu apostolado aqui em Gálatas? Porque, por exemplo, quando as igrejas não questionam o seu apostolado, como era o caso da Macedônia, você tem a carta de Paulo aos Filipenses. Filipos é uma igreja da Macedônia. Paulo não fala que ele é um apóstolo, ele simplesmente fala Paulo, servo de Cristo Jesus. E as 2 cartas aos Tessalonicenses, que também é na Macedônia, tranquilo, ninguém questionava a autoridade de Paulo como apóstolo. Paulo não se coloca como apóstolo em 1 Tessalonicenses, ele se coloca como um servo, como um ministro do Evangelho. Só que nas igrejas que seu apostolado é questionado, Paulo ele vai com os 2 pés no peito contra aquela igreja. Por exemplo, segundo aos Coríntios, toda a segunda carta de Paulo aos Coríntios, com exceção do capítulo 8 e 9 que está no meio, é uma defesa do apostolado de Paulo contra falsos apóstolos dentro da igreja de Corinto. Capítulo 1 ao 7, capítulo 10 ao 13 de 2 Coríntios, é Paulo linha por linha defendendo o seu apostolado. Por quê? Será que é porque ele era um narcisista? Será que é porque ele era uma pessoa insegura? Será que era porque ele precisava ficar reafirmando o tempo todo? Nós sabemos que não, porque Paulo não dava a mínima para ele mesmo. Paulo ele diz: olha, eu sou o lixo do mundo, eu sou a escória da terra, eu sou considerado como morto, como nada, como um lixo, e está tudo bem para mim com isso. Mas o ponto é que o apostolado de Paulo está ligado à própria mensagem do Evangelho. E portanto, questionar algo que Cristo deu para Paulo, que é o apostolado, é questionar o próprio Evangelho. E é por isso que ele defende com unhas e dentes o seu apostolado, porque ao se defender o seu chamado, ele está defendendo na verdade, não ele mesmo, mas a mensagem que ele está pregando. Portanto, Paulo nos ensina que a mensagem que nós carregamos é mais importante do que a nossa vida,
nossa reputação e do que agradar qualquer homem e mulher da face da terra. Então, se você tiver que desagradar alguém, seus patrões, pai, mãe, filho, filha, parente, vizinho, amigo ou amiga, para pregar o Evangelho está acima de tudo isso. É claro que você não vai, por exemplo, parar de trabalhar para pregar o Evangelho. Você precisa fazer o que você precisa fazer no seu trabalho. Mas, quando algo coloca em xeque o Evangelho e a sua vida no Evangelho, o que você vai escolher? Agradar os homens, receber uma promoção, não ser demitido, manter contato com a sua família, por exemplo, manter uma amizade, ou você vai se manter no Evangelho? E Paulo diz em outros lugares: olha, eu faço de tudo para agradar a todos. Então, na medida do possível, no nível social, nós somos as pessoas mais agradáveis de todas. Nós devemos ser assim. Mas se essa agradabilidade dos homens de alguma forma perverter qualquer ponto do Evangelho, nós abandonamos toda a humanidade e nós permanecemos na verdade do Evangelho. É isso que posso dizer aqui. Eu não busco o favor de homens, mas o favor de Deus. Segundo lugar, a autoridade do Evangelho, portanto, não depende de nenhum homem. Nós não devemos agradar homens e colocar em xeque a autoridade do Evangelho. Mas vejam o verso 12: porque não recebi de homem algum, nem me foi ensinado, mas o recebi por uma revelação de Jesus Cristo. A palavra revelação aqui é a palavra grega apocalipse. Paulo está dizendo: eu recebi o Evangelho por um apocalipse de Jesus Cristo. Igual a gente viu no livro de Apocalipse, João fala, primeiro versículo de Apocalipse, Apocalipse de Jesus Cristo, que Deus enviou ao seu servo João para comunicar às igrejas. Esse termo apocalipse, que significa essa revelação, não é meramente uma palavra de algo que estava oculto e agora você tira o véu e portanto houve um apocalipse, houve uma revelação. Mas essa palavra, como nós sabemos, ela tem uma conotação escatológica, ela tem uma conotação do fim dos tempos. Ela tem uma conotação de nova criação inaugurada, como a gente vê todos os domingos. Ou seja, o fato de Jesus ter aparecido para Paulo lá no caminho de Damasco, como o Senhor da igreja, o Messias ressuscitado, que estava à destra de Deus, essa revelação é um evento final, é um evento do fim dos tempos, dos últimos dias, da última hora, como diz o apóstolo João. E nós estamos nos últimos dias, desde que Jesus veio até o momento que ele vai voltar. Esse período que nós estamos vivendo chama últimos dias. E essa revelação que Jesus deu para Paulo, portanto, é um apocalipse, é uma revelação escatológica, uma revelação final que Jesus deu para Paulo aqui. Portanto, essa autoridade do Evangelho é uma autoridade escatológica. O que quer dizer isso em termos simples? É o próprio poder da nova criação, que começa com o Cristo ressuscitado, irrompendo no tempo, invadindo a história. O Cristo morre, ressuscita e ele aparece para os seus apóstolos. Essa aparição, ela não é meramente para falar: oi, tudo bem? Estou bem aqui, agora eu vou voltar para o meu pai. Não, é a prova definitiva de que o Messias levantou dos mortos e está inaugurando o reino de Deus, a nova criação e tudo o que remete a isso. É por isso que ele sobe aos céus, derrama o seu Espírito, que é um evento também para o fim dos tempos. E nós vivemos então essa nova realidade, assim como Paulo viveu. Paulo diz: olha, a minha experiência foi um apocalipse de Jesus Cristo. E toda vez que Jesus se revela a alguém, a cada um de nós, pela palavra, pelo Evangelho, é um evento apocalíptico, é um evento escatológico. Não é uma mera religiosidade, uma mera tradição, uma mera externalidade. Não, é um evento que tira você dessa era má dos seus pecados, da escravidão dos seus pecados, e te coloca numa era nova do reino do Filho de Deus, por um apocalipse, por uma revelação. De repente os seus olhos se abrem, as escamas caem, você vê a glória de Cristo e você se entrega completamente a Ele e vive essa realidade desse apocalipse de Jesus Cristo. Mas não somente a autoridade do Evangelho é algo do futuro que irrompe no presente,
mas ela é algo também que está acima de toda a história humana e nos remete à eternidade passada. Olha o que Paulo diz no verso 15: quando Deus, porém, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, se agradou em revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, não consultei ninguém. Paulo, antes de nascer, já havia sido separado pelo plano soberano de Deus para ser um convertido e para ser um apóstolo. E uma nota de rodapé: a conversão de Paulo e o chamado de Paulo, eles se dão no mesmo momento, lá em Atos 9. Ele é algo singular de Paulo. Ao mesmo tempo que Jesus converte ele, já o chama para ser o seu apóstolo. E Paulo está dizendo: olha, isso aconteceu antes de eu nascer, nos planos de Deus. Isso já estava determinado, isso já estava predestinado, isso já estava absolutamente certo de que iria acontecer. Porque o Evangelho, aquilo que Deus está fazendo em Cristo, transcende toda a história humana. A gente viu lá em Apocalipse o Cordeiro de Deus que morreu antes da fundação do mundo. O que quer dizer isso? Que já estava programado toda a história. Antes de Deus dizer lá, haja luz, em Gênesis 1:3, Deus já tinha programado toda a história para ser culminada e centralizada naquela cruz, 2000 anos atrás, no Monte da Caveira. Aqueles estão escritos no livro da vida antes da fundação do mundo, Apocalipse fala também. Ou seja, o Evangelho, ele tem uma autoridade tão grande que nós nem conseguimos arranhar com a nossa mente. É uma autoridade que ela vem de Deus, é uma autoridade escatológica, o futuro invadindo o presente, mas é uma autoridade que está acima não só dos homens, mas de toda a história e de toda a criação, porque Deus já tinha determinado que Paulo seria um apóstolo, que você seria um salvo e que você estaria aqui hoje glorificando o nome de Deus. Essa é a verdade do Evangelho. Isso é boa notícia. Algo contrário a isso nunca pode ser uma boa notícia. Deus joga dados. Eu não sei o que vai acontecer. O futuro é algo aberto para mim. Eu não sei o que vai acontecer. Então eu não sei se fulano de tal vai ser salvo. Eu não sei o que vai acontecer com você. Você está por conta própria. Isso é um maldito evangelho humanista que prega um Deusinho pequeno, que não tem controle de nada e não pode te salvar, porque a salvação vai depender de você, e você não pode ter segurança nenhuma na sua vida nem por um momento, porque não depende de Deus, depende de você. Então você está perdido de qualquer forma. Isso é uma má notícia. Má notícia. E Paulo está dizendo: anátema. Anátema, maldito seja isso daí. Então, em segundo lugar, a autoridade do Evangelho não depende de homens, é uma autoridade escatológica, porque é um apocalipse de Jesus Cristo e, portanto, uma autoridade que transcende tempo, espaço, cultura humana. Em terceiro lugar, para nós caminharmos para nossas 3 aplicações depois disso, nós temos o poder do Evangelho, verso 18 em diante. Paulo está contando o que aconteceu depois da conversão dele. Depois de 3 anos subi a Jerusalém para conhecer Cefas, que é Pedro, e passei 15 dias com ele, mas não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Sobre tudo isso que vos escrevo, declaro diante de Deus que não estou mentindo. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e eu não era conhecido pessoalmente pelas igrejas de Cristo na Judeia, apenas tinha ouvido dizer: aquele que nos perseguia agora prega a fé que antes tentava destruir, e glorificavam a Deus por minha causa. Paulo está dizendo: eu não fui ensinado por Pedro, por Tiago, por João. Eu sou um apóstolo no mesmo pé de igualdade que eles. Assim como Jesus apareceu para eles depois da ressurreição, Jesus apareceu para mim lá no caminho de Damasco, colocando Atos na jogada para nós, né? E Paulo está dizendo: olha, portanto, eu estou dizendo a verdade diante de vocês. Eu passei uns dias lá em Jerusalém, conheci Pedro. Ele vai dizer depois que Pedro não acrescentou nada a ele. Isso significa que não teve nenhuma novidade que Pedro falou: olha, Paulo, está faltando isso no seu evangelho. Não, eles estavam em absoluto acordo. Pedro, Paulo, Tiago, qualquer líder da igreja que seja, um único acordo, uma única fé, um único evangelho pregado por ambos.
e portanto Paulo tinha a mesma autoridade que Pedro, Tiago, João, Mateus e os outros apóstolos do nosso Senhor Jesus. E ele está dizendo: olha, eu não era conhecido lá na Judéia, na igreja mãe. A nossa igreja mãe é a igreja de Jerusalém, é lá que tudo começou. E ele está dizendo: essa igreja mãe e o pessoal ao redor dela na Judéia, eu não era conhecido, eles apenas tinham ouvido falar de mim. Por quê? Eu fui para lá rapidinho, depois já fui pregar o Evangelho, já fui para a Cilícia, já fui para a Síria, já fui para outras regiões pregar o Evangelho. E Paulo está dizendo: eles apenas tinham ouvido dizer: aquele que nos perseguia agora prega a fé que antes tentava destruir. Esse é o poder do Evangelho. Ele pega as piores pessoas do mundo e da história e transforma em servos de Deus. Paulo era um perseguidor da igreja. Sabe como a gente chama isso no Novo Testamento? Anticristo. Paulo estava sendo dominado pelo próprio diabo, estava colocando cristãos na prisão, estava dando seu aval para a morte de cristãos. Ele deu seu aval para a morte de um dos primeiros diáconos, que é Estevão, lá em Atos 7. Lucas faz questão de terminar aquele relato da morte de Estevão, do assassinato de Estevão, mostrando que Saulo de Tarso estava lá consentindo com aquilo. Um demônio, uma escória, um inimigo de Deus, um pervertido pecador. Deus destrói esse homem e o reconstrói à imagem do seu filho. É isso que o Evangelho faz para nós. E Paulo diz: olha, isso aconteceu comigo. Por que Deus fez isso? Um dos motivos é para que as pessoas olhem para mim e vejam que Deus salvou o pior dos pecadores, e portanto há esperança para nós. A vida de Paulo mostra isso. Se Deus salvou alguém como Saulo de Tarso, um fariseu, perseguidor da igreja, Ele pode salvar qualquer pessoa da história. Não importa o quão grandes são seus pecados, o quão grande seja o abismo do seu coração, o quão distante você esteja de Deus, o Evangelho te resgata e te crava na cruz e te dá uma nova vida. Esse é o poder do Evangelho que Paulo está pregando aqui. O Evangelho dos falsos mestres não poderia fazer isso. O Evangelho que diz: não, ok, você começa pela fé, mas continua pelas obras, não pode salvar alguém como Paulo. Não pode salvar alguém como eu ou como qualquer um de vocês. Apenas o Evangelho que diz que a salvação é do começo ao fim, graça, fé em Jesus, aquilo que Ele fez por nós, é que pode nos salvar. Então, se você está aqui nessa manhã, se está dado aos seus pecados, há esperança para você. Porque quem está falando isso com essa lapela aqui, sabe que é o principal dos pecadores. E a pessoa que está do seu lado sabe que ela é a principal dos pecadores. Porque com a revelação da graça de Deus vem a revelação do quão podre de imundo nós somos. Só que vejam, Paulo era um fariseu. Ele não era um imoral, um iníquo, um assassino, um bêbado, não. A vida de Paulo, antes da conversão, ela era irrepreensível. Paulo não tinha crise de consciência. Ah, será que eu estou agradando a Deus, estou nos pecados? Não. Paulo tinha uma consciência robusta. Ele diz aqui em Gálatas, ele diz em Filipenses: olha, eu me destacava acima de todos da minha época. Eu era a grande estrela do judaísmo, o candidato a ser o maior dos rabinos do judaísmo. Um fariseu, ele diz lá em Filipenses, irrepreensível. Você poderia pegar todo o Antigo Testamento, olhar para ele, olhar para Paulo de Tarso, e você não ia ver uma falha pública naquele homem. Ele diz aqui em Gálatas, que a gente viu agora no verso 12 e 13: eu era o melhor, por assim dizer. O que isso nos ensina? Que a pessoa mais moral, mais religiosa do mundo, que não se dobra diante de Cristo Jesus, é tão perverso aos olhos de Deus quanto qualquer outra pessoa. Às vezes até pior. Jesus andava com as prostitutas e os pecadores, mas repreendia os fariseus e os saduceus e os publicanos.
Porque, presta atenção, a religiosidade externa e falsa, ela cega muito mais do que você se dar a qualquer tipo de pecado. Porque você acha, no fim das contas, que você está agradando a Deus. Você acha, no fim das contas, que Deus te deve tamanha sua moralidade. Você é uma pessoa exemplar, um bom marido, uma boa esposa, um bom pai, um bom trabalhador, prover para sua casa. Mas se você não está em Cristo, Deus abomina você. Deus odeia você. Deus está irado contra você. Deus olha para você e diz: anátema. Você está debaixo da maldição da lei. É isso que o Evangelho fala em toda a Bíblia. O que você precisa fazer? Abandonar tanto os seus pecados escrachados, ou a sua falsa religiosidade, e correr para os braços do nosso Senhor Jesus, que diz, eu sempre repito esse texto de João: aquele que vem a mim, não importa se você é uma prostituta, um ladrão ou um fariseu, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. 3 aplicações rápidas para nós concluirmos. Irmãos, Gálatas 1, nós encerramos aqui, tem tanta citação do Antigo Testamento nas suas entrelinhas, que é um absurdo de maravilhoso que Paulo faz aqui. E eu gostaria de chamar a atenção para 2 textos do Antigo Testamento, como 2 pontos de aplicação para nós, que vão lançar uma luz ainda maior sobre o texto para nós e como nós devemos viver isso na prática. Então vamos lá. Primeiramente, quando ele diz aqui, verso 6, vamos voltar lá para o verso 6 do capítulo 1. Quando ele diz: estou admirado de que estejais nos desviando tão depressa daquele que nos chamou pela graça de Cristo para outro evangelho. Gente, essa expressão, desviar tão depressa, é uma alusão, abram lá comigo, Êxodo capítulo 32. Eu faço questão de vocês colocarem os olhos sobre essa passagem. Segundo livro da Bíblia, Êxodo capítulo 32. Abram lá bem rapidamente. Êxodo capítulo 32, verso 8. Olha a mesma expressão aqui: depressa se desviou do caminho que lhes ordenei. Fizeram para si um bezerro de função, adoraram-no e ofereceram sacrifícios e disseram: aí está, ó Israel, o teu Deus, que te tirou da terra do Egito. Podem voltar para Gálatas. Moisés aqui em Êxodo 32 está dizendo: olha, Moisés estava no cume do Monte Sinai recebendo a lei, e Deus diz: volta, desce o Monte Sinai, porque o povo já se desviou tão depressa para um outro Deus. Eles fizeram um bezerro de ouro e eles não disseram: olha, aqui é Amon-Ra, o Deus Sol do Egito que vos libertou. Não, eles estão dizendo: esse bezerrinho de ouro aqui é Yahvé, é o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus da terra, que nos tirou do Egito. É o mesmo nome, é o mesmo Deus, mas estava ali localizado naquele ídolo daquele bezerro de ouro. E Deus diz: eles depressa se desviaram para outro Deus. Quando Paulo faz alusão a essa passagem aqui em Gálatas 6, ele está dizendo o seguinte: falso evangelho é idolatria. Em outras palavras, acreditar num falso evangelho é acreditar em um outro Deus. Está extremamente associada o Deus do Evangelho com o Evangelho em si. Não tem como desassociar um do outro. Se você crê no Evangelho verdadeiro, você crê no único Deus verdadeiro. Mas se você crê numa paródia do Evangelho, numa perversão do Evangelho, é porque o seu coraçãozinho tem um ídolo lá dentro, e esse ídolo está te cegando e fazendo você acreditar num falso Deus. Esse é o problema. Não é simplesmente um problema de mensagem, um problema de palavras, um problema de interpretação. É um problema do coração idólatra. Esse é o problema. Quando alguém vai nessas igrejas que se prega o evangelho da prosperidade, onde Deus vai abençoar vocês financeiramente e vocês têm que me enriquecer como pastor em troca, é uma troca justa para eles. O problema não é apenas cognitivo.
dessa idiotice, desse evangelho diabólico. Não é, eu não entendi o evangelho, eu estou acreditando no que o pastor tal está pregando aqui para mim. Não é apenas isso. O problema é que as pessoas só vão nesses lugares porque lá no coraçãozinho delas reina Mamon, o ídolo do dinheiro, o ídolo do bem-estar, o ídolo do evangelho do coach. Você precisa se reafirmar que todos os ídolos em última instância se resumem em autoadoração. Então, se você está se autoadorando ou adorando qualquer coisa da criação, sexo, dinheiro, poder, fama, sua esposa, seus filhos, o que quer que seja, você vai ouvir o evangelho e vai dizer: não, isso é muito exclusivista, isso é muito singular. Olha o que o pessoal está falando aqui, eu vou procurar mestres para coçar no meu ouvido, como Paulo diz lá para Timóteo. Aí sim, agora está de acordo com o meu ídolo aqui, agora essa é a palavra de Deus para mim. O falso evangelho está atrelado à idolatria. Portanto, falsa doutrina, heresia, flui e leva para longe de Deus, para os ídolos. Segundo lugar, quando Paulo diz aqui no verso 8 e 9 que é anátema, que é maldito, e que vejam o verso 7, que de fato não é outro evangelho, senão que há alguns que vos perturbam. Essa expressão perturbar com o anátema é uma alusão, abram comigo lá, 1 Crônicas capítulo 2. Lá no Antigo Testamento, passa Samuel, passa Reis, 1 e 2 Reis, primeiro livro de Crônicas, capítulo 2. Na verdade, 1 Crônicas 2:7, que a gente vai ler agora, é uma lembrança de Josué, lá no capítulo 5, 6 e 7, onde Acã toca no anátema lá em Jericó. Vejam comigo 1 Crônicas capítulo 2, verso 7. Os filhos de Carme foram Acar, que trouxe desgraça a Israel por ter violado o anátema. O texto hebraico vai dizer que Acã, e aí o autor de Crônicas coloca uma letrinha a mais para falar Acar, porque Acar em hebraico é perturbador. Esse perturbador, esse Acã lá de Josué, ele trouxe desgraça sobre Israel por ter violentado o anátema. Deus diz: vocês eu vou desprezar para vocês, não toquem no despojo. O despojo ali é anátema, não peguem para si. O que Acã fez? Viu lá alguns objetos de valor, pega para ele e leva para sua tenda. Israel começa a perder as batalhas depois disso. E Josué consulta o Senhor e diz: olha, tem anátema no meio do meu povo. É por isso que o meu povo está sendo destruído. É por isso que está se trazendo desgraça para o meu povo. Porque um israelita, no meio de milhões, mais de 5 milhões de pessoas, um maldito israelita, maldito porque ele é Acã, ele é o perturbador, tocou no anátema, trouxe para o povo de Deus aquilo que Deus proibia. E Paulo está dizendo: olha, esses falsos mestres, eles são mais perturbadores do que Acã. Existe um paralelo aqui. Os falsos mestres estão tocando no anátema, eles estão tocando no falso evangelho que Deus diz: não preguem isso, não acreditem nisso. E eles estão trazendo isso para a igreja. E assim como Israel foi derrotado por causa de Acã, o perturbador de Israel, qualquer igreja que admite no seu seio perturbadores do evangelho, Acãs, que trazem o anátema para o nosso meio, Deus está contra essa igreja. A gente viu lá em Apocalipse, Jesus está dizendo: se você não se arrepender de deixar Jezabel e Balão entrar em vocês, eu vou vir contra vocês, vou derrotar vocês, e vocês vão deixar de ser meu povo. E a gente, nosso irmão Rafael leu Deuteronômio 13, que também faz parte aqui de Gálatas 6, 7 e 8. O falso mestre, o falso profeta, que pregou alguma coisa, dizendo: olha, eu vou fazer o morto ressuscitar aqui, na frente de vocês. O morto ressuscita. Todo mundo: nossa, glória a Deus, nunca vi uma coisa dessa.
Eu vou fazer um cadeirante levantar da cadeira. Levantou. O cego voltou a ver. O surdo voltou a ouvir. O mudo voltou a falar. Qualquer sinal que o profeta fala e aconteça, e ele desvia o povo de Deus doutrinariamente, leva-nos a adorar um outro Deus. Não, ok, gente, vocês viram todos os milagres que eu fiz aqui, então eu sou um homem de Deus, né? O Deus que eu estou pregando chama Yahvé, chama Jeová, mas a gente vai adorar Ele com esse bezerro de ouro aqui, não tem problema. Deus diz: tragam esse falso profeta que está trazendo, tentando falar de novo, anátema, maldição para o povo, apedrejem ele no meio de Israel. O cumprimento disso na nova aliança não é apedrejamento e morte, é algo pior. Paulo está dizendo: excluam os falsos mestres do vosso meio, excomunguem, não admitam pessoas trazendo um evangelho diferente, porque vocês vão perecer. Se eu começar a pregar um outro evangelho aqui, vocês precisam me demitir na hora. Se o Kaique voltar aos Estados Unidos pregando outro evangelho, ele precisa ser parado na hora. Se qualquer um aqui se levantar para pregar outro evangelho, precisa ser não tolerado. Tudo bem, não tem problema, você acredita do seu jeito, eu acredito do meu jeito, está tudo em paz. Não, anátema, você não faz parte do povo de Deus, e você, portanto, não é um membro da nossa igreja. A nossa igreja não tem condição de afirmar para o mundo que você é um verdadeiro cristão, porque você está tocando no anátema. Acã foi morto, os falsos profetas deviam ser mortos, e os falsos mestres aqui de Gaza devem ser excluídos da igreja. Terceiro e último lugar, para nós encerrarmos, uma aplicação mais positiva. Vejam o que ele diz novamente no verso 15 do capítulo 1. Quando Deus, porém, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, se agradou em revelar o seu Filho em mim. E a pergunta é: o Filho de Deus é revelado em você? Olhem a palavra que Paulo está usando aqui: em mim. Isso é muito forte, isso é muito profundo, porque não é apenas o Evangelho foi manifestado para mim, porque o para, essa proposição, dá a entender que é algo que está diante de mim apenas, eu estou contemplando algo que está vindo da minha direção, e tudo bem, o Evangelho foi revelado para mim. Não, Paulo não diz isso. Paulo diz: o Evangelho foi revelado em mim. Esse em no grego é um movimento para dentro, ou seja, a própria alma e o coração de Paulo foi inundado e transformado pelo Evangelho. Mas esse em também tem um duplo sentido. Não apenas o Evangelho foi revelado dentro de Paulo, foi manifestado em Paulo, mas a própria vida de Paulo manifesta o Evangelho. Deus se agradou de revelar o seu Filho. Revelar para quem? Ele não fala: em mim. E o que ele fala? É por isso que eu prego o Evangelho para os gentios. Isso é uma realidade da nossa vida. O Filho de Deus deu um apocalipse de si mesmo para você, se revelou a você, ao ponto dessa revelação entrar no seu coração, te transformar completamente e ser algo tão evidente, tão claro, tão vislumbrante, que isso transborda para fora de você, e as pessoas começam a ver essa revelação, esse apocalipse de Jesus Cristo na sua vida, no modo como você fala, olha, escuta, age, trata as pessoas, trata a sua esposa, trata o seu marido, trata os seus filhos, trata o seu trabalho com dignidade. O Filho de Deus tem se revelado em você, na sua vida. Ou ela é apenas uma história que você ouve no domingo, apenas uma doutrina que você entende com o seu intelecto, ou apenas algo que você está por tradição. Paulo diz: a minha tradição não valeu de nada para mim, mas Deus se agradou, é algo que agrada a Deus, e portanto algo que nós devemos buscar como a única coisa que nós devemos buscar na vida, revelar, para ter mais a revelação de Jesus, para que nós possamos revelar mais do Filho de Deus para este mundo caído. Amém? Vamos orar.
tem um momento breve de oração silenciosa e eu já vou orar para encerrar o nosso sermão. Senhor, revele o seu Filho em nós, pecadores. Mate-nos, ó Deus, para nós mesmos. Que hoje seja o dia do velório daqueles que ainda não recebeu essa revelação de Cristo. E que o Senhor nos dê essa nova vida da ressurreição na união pela fé com o nosso Senhor Jesus. Faça isso não pelas palavras de homens, pelo braço humano, pela religiosidade humana, mas pelo poder do seu Espírito, que quando decide salvar alguém pelo seu Evangelho, faz um chamado irresistível, irreversível e transformador, porque essa é a autoridade e o poder do Evangelho que pode nos salvar, e é a única coisa que pode nos salvar. Tire-nos do nosso conforto, quebra os nossos ídolos, nos dispa, tire nossa roupa de obras próprias, de justiça própria, e nos vista com a justiça de Cristo. E que nós venhamos a proclamar esse Cristo maravilhoso e exaltado para todas as pessoas que o Senhor colocar em nossas vidas, para a sua glória. Obtenha a glória disso, ó Deus, do seu trabalhar em nós. Livra-nos do anátema, pois todos nós, por pecadores que somos inclinados ao anátema, ao maldito falso evangelho, seja ele qual for. Mantenha-nos na sua palavra, que é o teu evangelho. Não faça-nos desviar nem para a direita nem para a esquerda, nem um ponto sequer, mas mantenha-nos firmes na sua palavra. E se alguém aqui crê em um falso evangelho e adora um falso Deus por implicação, que o Senhor o traga a Cristo Jesus, no dê arrependimento e o dê fé. Salve-nos e nós seremos salvos para a sua glória, em nome de Jesus. Amém.